Vamos lá. Como vocês podem observar, a gente tem aqui os arcos e ângulos. Então, o que seriam os arcos e ângulos? A gente tem aqui um círculo que se chama circunferência. Nessa circunferência, a gente tem alguns elementos. Temos aqui o elemento O, que no caso será o centro da circunferência. Teremos ponto A até o ponto B, que será o arco da circunferência. Teremos L. L será a medida do comprimento dessa arco. Teremos o alfa, que será medido em graus ou em radianos. E teremos o R, que é o raio. Então, observe bem. A gente vai trabalhar a medida de comprimento. Então, essa medida de comprimento, ela é medida por L. Aí a gente pode observar também que tudo é igual a A vezes o R. Então, observando isso, você percebe o seguinte, que ao calcular a medida do arco, você percebe que a gente tira um pedaço daquela circunferência. Então, quando você tira esse pedaço da circunferência, a gente vai ter aí uma problemática a se resolver. Então, continuando, a gente observa que o alfa, ele pode ser trabalhado aí em grau e radiano, e isso se chama o quê? Medida angular. L é trabalhado em metro, centímetro, decímetro, hectômetro. Então, são as medidas da matemática, né? As medidas básicas que a gente trabalha aí na parte da geometria. E assiste nossas aulas aí de geometria plana. A gente tem aqui o L chamado como a medida do comprimento do arco. A gente tem também aqui o R, que é o raio, e a gente tem aqui o O, que seria o centro da circunferência. Mas se eu quisesse medir toda a circunferência completa, o que eu usaria? Você usaria o seguinte: o comprimento da circunferência, ele é medido por 2, você está observando, vezes o π. Esse π aí ele tem um valor de 3,14, podendo se estender para mais, vezes o raio, que é o R aí, como a gente já viu de fato, está aqui na figura. Então, como vocês podem observar, a gente vai imaginando algumas situações. Vai passando aí da circunferência, vai passando aí do raio. E agora a gente vai ver aí medidas de ângulos e arcos. O que seriam essas medidas? Essas medidas, elas são divergentes aí pelo grau, minuto e pelo segundo. Então, como a gente vai estudar hoje graus e vai estudar radianos, a gente aí vai trabalhar também um pouco de conversão, que vocês veem aí na aula de vocês, na escola, na universidade, uma atividade no vestibular. Então, preste atenção agora. Um grau, ele equivale a 60 minutos. Seguindo esse contexto, a gente tem 1 minuto vale 60 segundos e 1 grau, ele equivale a 3.600 segundos. Então, você está observando que a gente tem o processo de toda a medição do grau, né? Então, seguindo, a gente observa que a gente desenhou aqui 4 circunferências. Essa circunferência é para você ter uma noção da medida de cada grau, né? Sendo ele em graus, sendo ele em radianos.
é muito utilizado também em algumas situações que você vê aí nas provas, nos vestibulares. Então, vamos pensar o seguinte: se eu tenho um quarto da circunferência, eu tenho 90 graus. Quanto é que ele vale em radianos? Em radianos, ele vale π sobre 2. O que seria π nessa situação? No caso, o π ele é representado pelos radianos, ele varia na substituição hoje 180. Então, você substitui aqui essa letra por 180, divide por 2, você terá 90 graus aí emitindo sua circunferência. O nosso próximo, a gente tem aí só π radiano. Então esse π radiano é só a gente substituir pelo valor 180. Ao momento que a gente substitui, fica 180, cancela a rad, né? E fica 180. No caso aqui a gente tem 2/4 da circunferência. Nesse outro processo, você pode observar que já aumentou um pouco. Então, a gente já tem 3 partes sobre 4, né? Então, nessas partes, a gente tem 3 sobre radiano, né? π radiano. Substituindo aqui por 180, você multiplica por dividir, você terá como resultado o ângulo 3/4 de circunferência, 270. Então, a gente observa que tem sempre uma aproximação de cada um. E por último, a gente pode observar aqui que 2π radiano é 360, né? Que é a volta completa da circunferência, né? Que você já deve ter visto aí em alguma problemática no seu livro didático. E seguindo isso, a gente também trabalha as conversões. Vocês têm alguma dúvida? Tem alguma problemática que já estão trabalhando? Preste atenção nesse momento. A gente vai fazer o passo a passo com vocês. Vamos fazer as conversões de grau em radiano. Vamos fazer as conversões de radiano em graus. Então, começando, a gente pegou aqui 30 graus, transformou em radianos. A gente tem aqui a sistemática, 180 está para π radiano. Como aqui a gente vai colocar o 30, está para x, eu não sei quem é o π radiano dele. Então a gente vai pegar aqui 180 com x, estamos formando aqui uma nova expressão, vamos igualar. Vamos pegar 30 sobre π radiano. Então, nesse momento, a gente aí montou uma expressão, né, onde tem duas igualdades. Primeiro membro e segundo membro. Vamos agora efetuar o cálculo. Eu não posso aqui multiplicar. Ele vem passando para cá para dividir. Então, repete o x, repete o 30 e repete o radiano e aqui repete o 180. Então, como vocês podem observar, a gente tem que perceber quem seria esse radiano que a gente está procurando. A gente pode simplificar um pouco. Vamos aqui cancelar zeros e os graus. Cancelando esses dois, a gente tem uma simplificação melhor. Então a gente vai simplificar aqui o 3 e o 18 por 3, onde a gente vai obter o resultado aí. 3 e por 3 vai ser 1 vezes π radiano vai ser π radiano. Então aqui vai ficar rad, né? E aqui vai ficar somente π. E aqui 18 dividido por 3, a gente vai ter um total de 6.
Se você pegar e fazer o cálculo invertendo de radiano para grau, você percebe que você vai encontrar o mesmo valor. Colocando aqui 180 e dividindo por 6, você vai encontrar aí 30 graus. Vamos para o próximo exemplo. Radianos em graus. Você deve perceber que aqui a gente vai inverter. Nessa a gente trabalhou o grau em radianos e aqui a gente vai trabalhar radianos em graus. Como exemplo, a gente tem 3 radianos, 3 pi radianos sobre 4. Então, o mesmo sistema a gente vai utilizar aqui, sendo que aqui já é x e lá é o valor que a gente quer encontrar. 3 pi radiano sobre 4. Faz a mesma expressão aqui, ó. A gente tem aí π vezes x, temos aí 3π sobre 4 vezes 180. Agora vamos prestar atenção, aqui vai envolver um pouco da divisão, então precisamos de um pouco de conhecimento. Então aqui, ele está aqui multiplicando, passa dividindo. Então vai ficar x, vai ficar 3π dividido por 4 vezes 180. Tudo sobre π radiano. A gente vai aqui cancelar. Vamos primeiro multiplicar 3 vezes 180. Então a gente vai ter aqui 3 vezes 0, 0 grau. 3 vezes 8, a gente tem 24. E 3 vezes 1, a gente tem 3, com mais 2, sobrou do 24. A gente tem 540. Vamos agora dividir por 4. Nessa divisão por 4, a gente percebe o seguinte, que vai encontrar agora o valor em graus, Então a gente aqui vai efetuar ao lado 540 dividido por 4. Vamos aqui aprender um pouco da divisão. Então aqui, nossa matemática interativa, a gente sempre pega um conteúdo para relembrar vocês. Então aqui vamos trabalhar com a divisão nesse momento. Vamos colocar aqui o número 1. 1 vezes 4, 4. Menos 5, 1. A gente vai aqui acrescentar o 4, Então aqui a gente vai pensar em um número e vai ser multiplicado aqui por 4. Então o mais próximo a gente tem é o 3. 3 vezes 4, 12. Subtraindo aqui a gente tem 2. E o 0. Vamos colocar o 5, dá 20. 20 menos 20, a gente tem 0. E o nosso valor que a gente está procurando é o valor 135. Então a gente espera que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, então se inscreva no nosso canal. A gente terá outros conteúdos com várias playlists. Já foram criadas aí várias playlists rápidas para vocês. Então assistam, compartilhem com os colegas. Ative o sininho, que a cada momento a gente está postando vários vídeos aí para vocês relacionados à matemática. Então a gente espera vocês na próxima aula. Abraço a todos. Tchau para vocês.